aqui é a Vânia da Manage de English para mais uma semana dando dica de inglês. Hoje vocês podem ver que eu estou sem o meu uniforme, estou rebelde, mas continuo da Manage de English. Hoje eu queria falar de um assunto cultural com vocês que me perguntaram e todos os anos me perguntam quando chega essa época do ano por causa de uma tradição especial que meu marido tem. Então, a tradição especial dele eu vou contar depois, mas deixa eu explicar um pouquinho da história do Thanksgiving, né, o Dia de Ação de Graças. Nos Estados Unidos foi estipulado que esse feriado, esse evento, deve acontecer toda quarta quinta-feira de novembro. Então, você pega o calendário, veja quantas quintas-feiras tem. Você vai contar primeira, segunda, terceira, quarta, quinta-feira. Esse é o dia que nós comemoraremos o Thanksgiving. Por tradição, por causa dos registros históricos, é o feriado na quinta-feira. Na sexta-feira também é uma emenda de feriado. Isso acontece com todo mundo nos Estados Unidos, com exceção de quem trabalha no comércio. E aí se estende até domingo. Então são 3, 4 dias que esse povo come pra caramba. É um verdadeiro banquete. Mas deixa eu explicar por quê. E aí é que vem, né, a razão da pergunta. Todo mundo pergunta pra mim, mas como exatamente? Porque eu ouvi essa história, eu ouvi aquela história. E eu entendo que realmente seja meio confuso, porque realmente existem várias histórias sobre isso. Inclusive, professores de história dos Estados Unidos acabam, às vezes, contando com determinadas variações. A grosso modo, né, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas o que aconteceu foi o seguinte: os ingleses, que estavam sendo perseguidos na Inglaterra, resolveram se mudar para os Estados Unidos. Então, eles embarcaram num navio que chamava Mayflower, vieram para os Estados Unidos. Naquela época, 1600 e pouco, as viagens demoravam 3 meses, até mais. Eles chegaram aqui na costa, né, dos Estados Unidos, só que eles chegaram no inverno extremamente rigoroso, não dava para sair de lá, porque eles não tinham como se manter, onde se abrigar, então eles resolveram continuar dentro do navio. Só que você sabe, né, a higiene não era boa, a alimentação, eles não tinham uma boa alimentação, acabou metade da população morrendo dentro do navio, e esses que se salvaram, quando chegou lá para fevereiro, março, eles desceram do navio e começaram a colonizar a costa dos Estados Unidos. Vocês vão ver, né, no mapinha. E aí, conforme eles foram colonizando essa costa, eles ainda não sabiam o que plantar, o que fazer, como cultivar as coisas, como construir as casas deles de acordo com o que eles tinham à disposição ali, né, no local onde eles estavam. E nesse momento aterrador em que essas famílias começaram a descer e colonizar, eles encontraram com um índio. Esse índio, que era chamado de Squanto, ele já tinha sido preso por um coronel, vendido como escravo, só que ao invés dele criar aquela raiva, aquela oposição contra os brancos, não, ele aprendeu, durante o tempo dele de escravatura, ele aprendeu a falar inglês fluentemente e ele, bondosamente, resolveu ensinar esses peregrinos o que eles poderiam plantar naquela terra, o que daria com mais facilidade, como eles construírem uma base, um local para estocar todos esses alimentos, o que eles poderiam plantar que viria mais rápido, o que demoraria mais para ter uma colheita. E a hora que eles tiveram a primeira grande colheita deles, nossa, aquilo foi um alívio enorme, e aí sucederam pequenas outras colheitas, até que realmente chegou novembro e eles decidiram, já tinham feito toda a colheita, já tinham armazenado tudo, e com toda essa ajuda para a sobrevivência deles, eles resolveram fazer um banquete. E esse banquete de comemoração pela colheita, pela acolhida ao novo mundo, que eles chamavam, né, de novo mundo, os Estados Unidos, eles convidaram todos os índios da tribo a qual esse índio pertencia, que inclusive era a maioria nesse festejo, e todos eles comeram juntos uma tarde inteirinha. Por tradição, eles começam o jantar, o almoço, a gente nem sabe o que dizer, se é almoço ou se é jantar de ação de graças, lá pelas 3, 4 horas da tarde, e aí se estende. O cardápio é muito variado, mas sempre vai ter aqueles produtos que foram os primeiros que eles plantaram e colheram. A batata doce, o feijão, o milho, a abóbora, por isso que é tão importante em todo Thanksgiving ter uma torta de abóbora, tudo isso para lembrar, para remeter à cultura daquela época. Bom, essa festa durou 3 dias, não foi um dia só, foi um senhor de um banquete mesmo. Então eles comeram muito
E esse banquete foi um agradecimento. Agradecimento a Deus por tê-los guiado e recebido nessa terra nova. Agradecimento aos índios por terem salvado a vida deles. Porque se não fosse pela ajuda dos índios, eles não saberiam o que plantar, quando plantar, como construir suas casas, como construir esse barn, que é uma espécie de um celeiro, para manter tudo que eles precisavam para conseguir passar o inverno rigoroso, que chega a ter neve para cima da cintura, e muitas outras coisas. Esse agradecimento se estende e continua até os dias de hoje. Hoje, por tradição, muitas famílias, assim que terminam o jantar de ação de graças, se sentam juntos e cada um vai dizer pelo que eles agradecem naquele ano, o que aconteceu de bom naquele ano que eles gostariam de agradecer. E aí eles fazem esse agradecimento perante os outros membros da família. Também por tradição, há 1 ou 2 jogos de futebol americano que sempre acontecem na noite de ação de graças. Então, os homens, principalmente, se reúnem com as suas cervejinhas, todos na sala, assistindo esses jogos. Outra tradição muito antiga para eles, que tem mais de 80 anos, é assistir o desfile de ação de graças que acontece em Manhattan, na Quinta Avenida. Esse desfile de ação de graças tem como principal patrocinador uma loja muito famosa chamada Macy's. Tem diversos andares, vende tudo quanto for tipo de coisa. E foi uma sacada de marketing muito legal que o pessoal da Macy's teve. Antigamente, ninguém começava uma decoração de Natal nos Estados Unidos antes de terminar a celebração do Thanksgiving. Então, tinha o jantar de Thanksgiving na quinta-feira, aí na sexta-feira podia tirar a decoração de ação de graças e começar a fazer a decoração da casa para o Natal. Hoje em dia, como as lojas estão desesperadas para vender cada vez mais, eles começam a decorar já na metade de novembro. Tradições à parte, eu, na verdade, fui obrigada a mudar um pouquinho para que os meus alunos pudessem ver a árvore de Natal, a decoração de Natal da escola antes que a escola fechasse no final do ano. Eu acabo decorando um pouco antes, mas para o meu marido Steve, isso é um sacrilégio. Eu não podia estar fazendo uma coisa dessas. Por falar em Steve, deixa eu falar da tradição dele. Bom, o Steve cresceu numa família muito grande, são ele mais 6 irmãos e a mãe. O pai abandonou a família quando eles eram pequenos, então eles cresceram com a ajuda de diversas pessoas, vizinhos, governo, e eles não tinham muito dinheiro. Então a mãe dele era obrigada a ter 2 ou 3 empregos para conseguir manter 7 filhos, que não é fácil para ninguém. E ela sempre precisou trabalhar no dia de ação de graças numa lanchonete que tinha perto da casa dela. Então, os filhos, para conseguirem ficar com ela pelo menos um pouco, um pedaço do dia, todos eles iam até essa lanchonete e ela mesma ia para trás do balcão, apesar dela ser garçonete, e preparava hambúrguer e batata frita para todos eles. Muitos anos se passaram, a situação de vida deles melhorou, cada um dos filhos foi se casando, foi tendo, né, bons empregos, e aí ela, vivendo numa situação muito melhor, começou a fazer também largos banquetes para a família. Mas quem é casado sabe muito bem como essa coisa acontece. Um ano você tem que passar na casa da sogra, outro ano você passa na casa da sua mãe. E numa dessas, ela preparava alguns banquetes enormes, e a família, os filhos, não apareciam, ou quando apareciam para dar um beijo nela, já estavam com o estômago cheio e não tinha espaço para mais comida, e ela tinha se matado de cozinhar. Então ela resolveu que ela não ia mais se matar para cozinhar para os outros, e que ela só faria alguma coisa especial para aquele filho que estava sempre ali do lado dela, que no caso era o Steve, filho caçula. Aliás, caçula em inglês a gente chama de baby. The baby of the family é o caçula da família. Então, o Steve lembrou dessa tradição que, apesar deles estarem numa situação melhor, ele sentia saudade disso. E aí ele resolveu pedir para a mãe fazer batata frita e hambúrguer. Então era isso que eles tinham todo Thanksgiving. Virou uma tradição dos dois, sozinhos, todo Thanksgiving eles faziam isso. Aí, em 2001, o Steve veio ao Brasil, estava aqui e a mãe dele faleceu. Então ele voltou correndo aos Estados Unidos para o enterro da mãe dele. E isso aconteceu em outubro. Em novembro, desculpa gente, eu precisei parar porque essa história me emociona bastante também. Mas como eu estava dizendo, em outubro a mãe dele faleceu. Em novembro ele resolveu que ele ia continuar com essa tradição. Então todos os anos
no Thanksgiving, o Steve faz batata frita e hambúrguer para comemorar como ele fazia com a mãe dele. Em janeiro de 2002, nós nos conhecemos, começamos a namorar. Em 2007, ele veio para o Brasil para nos casarmos. E aí ele me contou dessa tradição e nós continuamos. Então, desde 2007 aqui no Brasil, nós temos seguido essa mesma tradição. Houve até uma família que agora está morando em Diadema, que também participou desse festejo com a gente um ano. Steve fez hambúrguer e batata frita para Solange, Sebastião, Lilian e Natália. E foi muito gostoso. Para a mãe da Solange também, uma senhora maravilhosa que estava lá com a gente. Foi uma comemoração diferente e gostosa, a gente incluiu mais pessoas. E o nosso sonho é um dia conseguir abrir a escola e fazer esse festejo junto com os nossos alunos todos. Quem sabe um dia a gente consiga fazer tudo isso. Essa é a minha aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre a história de Ação de Graças, do Thanksgiving, e das variações da forma como eles comemoram essa tradição deles. Para fechar esse vídeo, eu vou pedir para vocês, gostaram da história? Querem aprender coisas novas? Querem fazer os exercícios que a gente manda semanalmente, gratuitamente, para todo mundo que faz parte da nossa lista preferencial? É só assinar aqui em cima, gente. Até hoje, todo mundo recebeu, todas as segundas-feiras, uma listinha de exercícios, dicas do que vocês podem fazer para aperfeiçoar o seu inglês. E se tudo der certo, como estamos prevendo, na semana que vem a gente lança o nosso guia para aprender ou acelerar inglês a partir de casa. E eu gostaria muito que vocês assinassem essa lista, porque aí eu posso enviar gratuitamente esse guia para vocês também. Eu vou ficando por aqui, para já começar a fazer minha lista do que eu devo comprar para os Thanksgiving. Assinem o nosso canal aqui do lado e na próxima semana a gente se vê. Bye, bye!